Olá, tudo bem com vocês? Professora Janete, da Secretaria Municipal de Educação. Vamos dar continuidade na nossa matéria da aula anterior, orações subordinadas? Então vamos lá. Estudo da língua, ou seja, não é produção de texto e nem uma aula de leitura, é a língua em si, a nossa gramática. E ficaram 5 classificações, lembram? Na aula anterior nós vimos a oração subordinada substantiva subjetiva e hoje nós vamos ver as outras 5. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. O que vocês lembram disso? Vamos lá. Apresenta esse nome por ter a função de objeto direto da oração principal. Então, a oração subordinada, que é a nossa segunda oração, ela vai exercer essa função de objeto direto. Vocês vão entender. Bom, vou fazer a mesma coisa como na aula anterior, quando nós vimos a subjetiva. Vou ler o exemplo e depois nós vamos para a diquinha. Todos sabemos que seremos aprovados. Primeira coisa, nós temos quantos períodos aqui? 2 períodos. Por quê? Um período composto por 2 orações. Porque nós temos 2 verbos, verbo saber e verbo ser. Ok? Todos sabemos, minha oração principal. A minha oração subordinada é essa segunda. Por ela ser dependente dessa primeira. Que seremos aprovados. Que seremos aprovados fica muito vago. É dependente dessa primeira, todos sabemos. Mas e a relação com essa objetiva direta? Qual é a dica? Primeira coisa, nós vimos que a subjetiva, ela não possui, a sua oração principal, ela não possui sujeito. Justamente por isso. Porque o sujeito, ela está presente na subordinada, na minha segunda oração. Aqui, eu faço uma pergunta. Vamos ver se nós encontramos o sujeito dela? Todos sabemos. Quem sabemos? Ah, descobri o meu sujeito. Todos. Bom, se eu descobrir, então já vai ficar descartada a subjetiva. Procurou o sujeito e foi encontrado? Então já não será subjetiva. Vamos por eliminação. É uma linha de raciocínio também, mais prática para vocês entenderem. Olha só, faço a pergunta ao verbo. O que? Ou, então, quem? O que aconteceu? Ou quem fez o quê? O que eu obtiver de resposta é o complemento do meu verbo. Então, todos sabemos. Sabemos o quê? Sabemos o quê? Que seremos aprovados. Olha o meu objeto direto aqui, a minha oração subordinada, tendo a função de objeto direto. Eu complementei o meu verbo saber. Se eu chego na sala, todos vocês já sabem? Obviamente, sabem o que, professora? Ah, que as escolas fecharão. Que as escolas fecharão é o meu objeto direto. Está completando o meu verbo. Então, esse que seremos aprovados, função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por isso, recebe esse nome. Vamos para a próxima, terceira classificação. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Aqui eu já tenho esse indireta. Vamos ver a diferença? O que tem de diferente nessa? Apresenta esse nome por ter a função de objeto indireto. Vai ter um detalhezinho nela. De quem? Da oração principal. E liga-se ao verbo por meio de uma preposição. Ah, então eu tenho uma preposição após esse verbo. Vamos lá, um exemplo. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Eu tenho um período composto por quantas orações mesmo? Professora, por 2. 2 verbos eu tenho, né?
Eu tenho um período composto por 2 orações. Verbo gostar na minha oração principal. A pessoa, mas por que é principal mesmo? Porque ela seria a base. Porque a minha oração, segunda oração aqui, ela é dependente de que nos esforcemos sempre. Ok. E que preposição que vocês estão vendo após o meu verbo gostar? A preposição de. Então, primeira coisa, também, achei um sujeito aqui? Achei o sujeito. Quem gosta de que nos esforcemos sempre? O professor. O professor é o meu sujeito. Subjetiva já não é. Ah, professor, será que ela não é objetiva direta? Não, já vai ser descartada. Por quê? Porque eu tenho uma preposição. Na objetiva direta, eu não tenho preposição após o verbo, que está presente na primeira oração. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. O professor gosta de quê? Faço a pergunta, de quê? De que nos esforcemos sempre. Pronto. Aqui eu tenho um período que vai exercer uma função de objeto indireto. Por quê? Completou o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Automaticamente, essa segunda oração minha, que é a subordinada, vai ter a nomenclatura, vai ser denominada como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Gravem na cabeça. Eu tenho uma preposição, de, após o verbo, na objetiva indireta. E esse segundo período, ele completa o verbo gostar. Verbo, guarda isso. Depois vocês vão entender por quê. Bom, uma outra classificação da oração subordinada, substantiva. Agora nós vamos ver a completiva nominal. Apresenta função de quê? Por que ela tem esse nome? De complemento nominal. Ó, não é complemento verbal. Ela vai completar o quê, então? Remete a quê, o nominal? Ao nome. Complemento nominal da oração principal. Complementa o sentido de um nome. Esse nome, professora, é nome Maria? Não, gente, tudo que não é verbo, lembra quando eu falava na sala de aula para vocês, meus alunos do 9º ano, de todos os nonos? Tudo que não for nome, tudo que não for verbo é chamado de nome. Ah, então substantivo? Ok, nesse caso, o substantivo abstrato, aquele que eu não posso tocar, um sentimento, por exemplo. Adjetivo é chamado de nome, ou então um advérbio. Liga-se a um nome por meio de uma preposição. Ah, professora, ele tem preposição? Porque a objetiva indireta também tem preposição. Mas agora nós vamos entender a diferença. Olha o exemplo. Eu tenho a certeza de que passaremos no vestibular. Novamente, 2 períodos, um período composto por 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, o verbo ter e o verbo passar. Eu tenho uma preposição que antecede um verbo? Perdão, que antecede não. Posterior a um verbo? Certeza é verbo? Não. Certeza é um substantivo. Olha a diferença. Ah, professor, então vamos pensar também naquela parte que a senhora falou a respeito do sujeito. Tem o sujeito na minha primeira oração, na oração principal? Tenho, olha lá. Quem tenho a certeza? Quem? Eu. Sujeito. Subjetiva já não é. Olha só. Objetiva direta? Não, também, porque tem uma preposição. Ah, professora, então ela vai ser objetiva indireta. Não. Por quê? Quando eu faço a pergunta, eu tenho a certeza. Certeza de quê? De que passaremos no vestibular. Essa minha segunda oração, ela vai completar o quê? O verbo ter? Ou o substantivo abstrato, certeza? Abstrato, eu toco certeza? Não, eu toco substantivo cadeira, concreto. Certeza é meu substantivo abstrato. Minha primeira oração e a minha segunda oração, que ficará como subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque ela está completando um nome.
Nome de pessoa? Não. Um substantivo abstrato. Dica: a oração está completando o verbo, que é o ter, ou a palavra certeza? Porque é isso que vai diferenciar da objetiva indireta, porque as duas têm preposições posterior ao verbo. Perdão, uma posterior ao verbo e essa, que é a completiva nominal, posterior ao substantivo. Então é isso que nós temos que pensar. Completa o sentido do substantivo abstrato certeza e não o verbo ter. E apresenta também uma preposição. Na objetiva indireta, que nós vimos anteriormente, completa o sentido do verbo e apresenta a preposição. Eu havia já falado. Vamos para a próxima? Faltam mais duas, talvez as mais fáceis. Ou mais fáceis de entender. Apresenta a função de predicativo do sujeito. A predicativa. E liga-se ao sujeito da oração por meio de olha uma grande dica. Sempre terá um verbo de ligação. Professor, o que é verbo de ligação? O próprio nome fala, ele liga. Lembrem nonos anos, oitavos anos, quando eu colocava na lousa festa, PPCV, ficar. E vai. Lembram? Ser, estar, permanecer, andar, parecer, continuar, virar. Lembram? Até explicava que o virar e o andar tem que ter um pouco de cuidado, porque pode também ter uma função de ação, de ser um verbo de ação e não de estado. Virei o pescoço, ação. Virei uma menina melhor, estado. Andei 5 quilômetros, ação. Andei meio triste, estado. Lembram quando eu coloquei para vocês? Então, vai ter a presença de um verbo de ligação. A certeza é a minha primeira oração, a principal. Tem o verbo que é o ser, e na segunda, virá, que é o vir. Período composto por duas orações, porque eu tenho dois verbos. Bom, onde que eu tenho meu verbo de ligação? É o que é o verbo ser. Então, quando aparecer um verbo de ligação antes da nossa conjunção integrante que, automaticamente não precisa nem pensar. Professor, não precisa nem pensar em sujeito? Não. Apareceu esse verbo de ligação. Antes da minha conjunção aqui, que é integrante, a minha oração, segunda oração subordinada, ela será predicativa. Segunda oração subordinada, substantiva, que é a que nós estamos vendo agora, predicativa. Não é fácil? E a nossa última e mais fácil. Oração subordinada substantiva apositiva. O que acontece nessa oração? Ela apresenta a função de aposto. Lembra o termo explicativo que explica um termo anterior? Função de aposto de um nome da oração principal. Frequentemente é precedida por 2 pontos. Exemplo: todos temos um só desejo. 2 pontos. Que passemos no vestibular. 2 orações, período composto por 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, verbos ter e verbo passar. Apareceu, eu me lembro direitinho na sala, quando nós trabalhamos vários exercícios, várias orações. Ah, professora, esse está fácil, já apareceu os 2 pontinhos, não tem o que pensar, apositiva. Por quê? Porque essa minha segunda oração subordinada por quê? Porque ela tem dependência da primeira. Ela vai ter essa função de explicar a primeira. Ok? Então, ela vai ser oração subordinada substantiva positiva. E aqui nós terminamos a oração subordinada substantiva e suas 6 classificações. Viram que não é um bicho de 7 cabeças, orações subordinadas? Se nós prestarmos bem atenção nos detalhes, nos verbos, nas preposições, nos períodos, vale lembrar uma coisa importante, que é raro acontecer, mas acontece. Nem sempre a oração principal ela vai vir no início. Pode acontecer dela estar no final. Pode estar invertido. Não tem problema. Só analisar. Ok? Obviamente, vocês terão que fazer bastante exercícios de fixação, pegar bastante orações, dividir os períodos, encontrar o verbo, encontrar determinada oração, encontrar o sujeito e fazer a classificação.
mas não é um bicho de sete cabeças. Dá para entender, é uma matéria gostosa de se aprender, ok? Espero que vocês tenham entendido, ficado um pouco claro pelo menos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve, se Deus quiser.